Irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem? Irmãos e irmãs, hoje eu venho aqui para continuarmos nossos estudos a respeito dos milagres operados pelo Senhor Jesus Cristo e registrados na Bíblia. Irmãos e irmãs, hoje eu peço por favor que me acompanhem em João capítulo 6, versículos 16 ao 21. E diz aqui: Jesus anda sobre o mar. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E, tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então, eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Irmãos e irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele tem poder sobre tudo. Ele tem poder inclusive sobre a natureza, e neste milagre o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, andou sobre o mar. Neste milagre o Senhor Jesus anda sobre o mar. Irmãos e irmãs, no capítulo 6 de João, do livro de João, nos versículos 16, 17 e 18 diz: E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E já era escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. Irmãos e irmãs, neste momento os discípulos estavam ali no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum e já era escuro, e ainda o Senhor Jesus Cristo não tinha chegado até o barco. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. Irmãos e irmãs, neste momento, os discípulos poderiam estar se sentindo, devem ter se sentido com muito medo, porque o Senhor Jesus Cristo não estava ali presente fisicamente. E o vento assoprava, e o mar se levantou porque o grande vento assoprava. Irmãos e irmãs, nos momentos de dificuldade, devemos nos lembrar que o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, sempre está olhando por nós. Naquele momento em que os discípulos passaram por aquela dificuldade ali no barco e o mar se levantando porque o grande vento assoprava, eles devem ter sentido muito medo, porque o Senhor Jesus Cristo não estava presente fisicamente, mas o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Ele sempre age no momento certo. Nos versículos 19, 20 e 21 diz: E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar.
e aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Irmãos e irmãs, no momento certo o Senhor Jesus Cristo chegou. E ele disse: sou eu, não temais. Irmãos e irmãs, independente dos momentos de dificuldade, das situações difíceis, das tempestades, devemos nos lembrar que o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, sempre olha por cada um de nós. E no momento certo, Ele irá agir e tudo ficará bem. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem agora em João capítulo 10, versículos 1 ao 21. E diz aqui: Jesus, o bom pastor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai
me ama porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu, de mim mesmo, a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si, por que o ouves? Diziam outros: estas palavras não são de endemoninhado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Irmãos e irmãs, que possamos seguir o caminho do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, e seguir de verdade. Que possamos buscar a presença do Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, porque com o Senhor Deus não há medo, mas salvação. Não há temor, mas paz. Não há desespero, mas esperança, amor, calma, direcionamento. Porque o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus nos dá direcionamento para que possamos ter salvação e vida eterna. Em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem na oração que o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus nos ensinou. O Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nos ensinou. O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pai nosso, irmãos e irmãs, vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, que possamos buscar a presença do Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que possamos ter em nossos corações a paz do Senhor. Lembrando que nos momentos de medo, devemos buscar o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, e assim teremos paz, e assim ficaremos em paz. E que possamos buscar a salvação, seguindo de verdade o caminho do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, ouvindo a voz do bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Irmãos e irmãs, muito obrigada por mais um estudo. Graças ao Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E até mais, se for da vontade do Senhor Deus.